Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês. Amigos e amados de meu Pai. E por falar em amados de meu Pai, veja só que coisa magnífica, que palavra extraordinária, palavra que traz conforto para todo e qualquer coração, alma que esteja sofrendo, que esteja aviltada por este mundo cruel, mau, perverso, podre. Mas estas palavras, elas vêm ao encontro daqueles que, de fato, de verdade, com sinceridade, com transparência, ainda que em pecados, mas se voltam para Deus, creem no presente que Ele enviou ao mundo, que é o Filho dele. Jesus, veja só, que coisa maravilhosa. Jesus diz na sua oração sacerdotal, oração intercessória, a oração que é para todas as pessoas que creem, obviamente. E quando a gente crê, a gente segue, a gente obedece, a gente abraça, a gente firma a nossa mente, o nosso ser por inteiro nas suas palavras. Então, ele, na sua oração sacerdotal, ele diz assim: e não somente rogo por estes. Jesus estava orando por aqueles que estavam ali com ele. Ele estava orando por aqueles que estavam com ele antes dele ser preso, julgado, morto, crucificado e ressuscitado. Não rogo, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Glorioso, né? Quem crê, recebe. Quem não crê, fica chupando o dedo. Aí ele, no seguinte versículo, ele diz assim: para que todos, olha só, pessoal, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu vou ler o texto novamente, devagar, para você pegar cada palavra. Olha só, amiga e amigo, que grandiosidade, que promessa, que magnífica palavra. Isso é um tesouro, inesgotável, infinito, para os que creem, obviamente. E quem crê, se entrega. Quem crê, vai. Não fique esperando. Quem crê, não espera por ninguém, vai. Olha só, Jesus orando, disse: e não rogo somente por estes que estão aqui comigo, eu concluí, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Hão de crer em mim. E esta é a razão porque nós pregamos a palavra dele. Não é a nossa palavra, não é a nossa filosofia, o nosso pensamento, as nossas ideias, não. É a palavra de Deus,
aqueles que hão de crer em mim pela tua palavra, para que todos, e ele está falando todos, tanto aqueles que ele estava orando na hora, como todos aqueles que creram e morreram crendo nele. Eles não morreram, estão com ele, apenas foram promovidos mais cedo. Aqueles que um dia passaram para ele. Então, para que todos sejam um. Todos. É a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que não tem aquele placa de A, B ou C. É aquela igreja pura, imaculada, formada das pessoas arrependidas, que foram lavadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja puríssima que está neste mundo dando testemunho de Jesus, para que aqueles que venham crer nele através da palavra dele, então venham ser um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. É assim, essa é a nossa posição com o Deus. Você vê que nem os anjos têm essa primazia. É muito forte. Só os filhos. Somente para os filhos de Deus. Aqueles que reconheceram os seus pecados. Eu errei, eu falhei. Realmente, agora eu peço que tenha misericórdia de mim. Nunca mais eu vou fazer isso. E se arrependeram. Então receberam o perdão, foram batizados nas águas por imersão, porque morreram para o mundo, então foram sepultados nas águas. E quando se levantaram das águas, com uma vida nova. Então, estes que seguiram esse processo, esse protocolo, primeiro o arrependimento, depois vem o batismo nas águas e depois o batismo com o Espírito Santo. Eu sei que muitas pessoas vão dizer, mas eu fui batizado com o Espírito Santo primeiro, depois com o batismo nas águas. Isso é critério de Deus, Ele é que sabe como faz e graças a Deus por isso. O importante é que você foi batizado com o Espírito Santo. Isso é que é importante. Você foi batizado nas águas e com o Espírito Santo. Morreu para o mundo. Foi enterrada nas águas, sepultada nas águas. E quando se levantou, foi para começar uma vida nova. Então, Jesus está falando com estes. Eu rogo por estes que estão comigo e que virão a crer e seguir esse protocolo do arrependimento. Por quê? Porque todos, a família de Deus, dos filhos de Deus, sejam um. Apenas um. A unidade divina, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso aí quer dizer o seguinte, lembra que Jesus falou, e recebereis o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, quer dizer, testemunhas da ressurreição de Jesus. Quer dizer, testemunha de que está em Jesus. Quer dizer que ela está no Pai, está no Filho e que é uma pessoa com o Senhor Jesus. Testemunha. Claro que a gente falando, não vai
convencer ninguém. Quem convence a gente do pecado é o Espírito Santo, só Ele. Quando uma pessoa é convencida do seu pecado, é porque o Espírito Santo está chamando essa pessoa. Você sabia disso? Isso é importante, hein? Então, você que tem estado com a sua consciência doendo, porque você cometeu um delito, você cometeu um pecado, você cometeu alguma coisa, você fez alguma coisa errada, então você tem que se arrepender. O Espírito Santo está mandando você se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é você reconhecer, eu errei, eu pequei. Isso é ser humilde. É ser humilde. Aceitar. Eu me arrependo, eu considero... Não vou me defender, não. Eu reconheço que eu errei e o que eu tenho que fazer, Senhor? Então, se arrependa. Arrependimento é dar uma guinada de 180 graus, quer dizer, você está indo para o norte e de repente você então volta para o sul. É uma mudança de atitude, de comportamento. Você deixa de cometer aquele pecado, você larga aquilo para trás e começa a seguir Jesus. E aí, como você está em Jesus e Jesus em você, você vai ser testemunha que Ele ressuscitou para as outras pessoas, que Deus está chamando, que Deus está falando, que Deus está convencendo de seus pecados. Então, amiga e amigo, quem convence dos nossos pecados, quem nos convence dos pecados é o Espírito Santo. Não sou eu, nem o pastor, nem a igreja, não. Não é a igreja, não. Quem convence é o Espírito Santo. E ele só convence aquele que tem o coração voltado para a sinceridade, pessoa que gosta da verdade. Às vezes está perdida no pecado, está no meio da lama, mas é uma pessoa que Deus já conhece, então ele fala com essa pessoa, ele convence a pessoa do seu pecado e ela então ouve e atende a sua voz, o seu chamado. Essa pessoa então vem, depois de se arrepender, depois que ela se arrepende, então ela é batizada nas águas, seguindo os trâmites da fé, e logo em seguida vem o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Isso tem que acontecer. Tem que acontecer. Pode acontecer até o Espírito Santo vir antes do batismo nas águas, mas tem que acontecer o batismo nas águas, tem que acontecer o batismo com o Espírito Santo, para que todos sejamos um em Jesus e Jesus do Pai. Então, nós sejamos um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, você que enfrenta lutas, todos enfrentamos lutas, problemas. Deus permite as lutas, você sabe por quê? Deixa só dar uma paulazinha para você que está enfrentando um bilhão de problemas. Veja só, você é uma pessoa de Deus, você está em Jesus, graças a Deus. Então, você pode ter certeza que o que está se passando com você é para o seu bem. Lá na frente você vai ver isso. Eu passei muitos momentos difíceis na minha vida. Você conhece a minha história, está aí, muita gente já conhece, já sabe. Então, todos os problemas, todas as perseguições, o ódio, sabe, o ódio encarnado nas pessoas que se voltaram contra nós, que se levantaram contra nós, tudo aquilo fez parte da nossa vida com Deus, porque é o que Jesus disse: se me perseguiram a mim, perseguirão a vós outros, e bem-aventurados sois quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós outros. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Olha aí o galardão.
Olha aí o galardão. Você, eu, todos nós, numa só fé, num só espírito, num só coração, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Um só corpo, um só Senhor, um só Deus. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Então, aguenta firme porque Deus é contigo. Aguenta firme, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.